Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue com todos, todos os irmãos espalhados de toda a face da terra, em especial os irmãos da Igreja Batista da Barra, aqui em Salvador. Durante esse período, nós temos sido incumbidos de trazer a mensagem, a reflexão às quartas-feiras, o que seria normalmente o nosso culto de oração presencial, mas os cultos em oração continuam sendo feitos de forma online, com muitas atividades que têm sido feitas pelas igrejas, não só a Igreja Batista da Barra, como várias igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora, porque afinal a Igreja de Cristo não para, a igreja continua, as suas portas continuam abertas, porque a pregação do Evangelho tem que continuar, e é por isso que estamos aqui hoje, para trazer mais uma vez uma mensagem, uma reflexão, nesse momento em que as coisas caminham, graças a Deus, para uma reabertura de comércios, de atividades, mas que em tudo nós tenhamos cuidado, muito cuidado. E sobre isso também nós vamos tratar a nossa reflexão de hoje. Mas vamos começar louvando, Louvar ao Senhor, que nos dá tranquilidade, que nos dá esperança, e é o Deus que nos garante a segurança, nos garante a segurança para o nosso dia a dia. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Que segurança, sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma,
esperança que nós prosseguimos, né? Crendo que o Senhor é a nossa esperança, a nossa segurança, e que podemos ficar tranquilos quando colocamos nossas ansiedades, nossas dificuldades em suas mãos. E nesse momento vamos orar, né? Pedir ao Senhor que continue nos abençoando, nos protegendo, agradecendo a Ele também pelas bênçãos alcançadas, pelas pessoas recuperadas, pelos encaminhamentos que Ele tem dado a todas as situações, né? Nesse momento eu peço a Jal que esteja orando por esses motivos. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nos colocamos na Tua presença, Senhor, primeiramente te pedindo que tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, dessa humanidade, Pai. Mas também, Pai, somos te gratos, Senhor, porque Tu tens tomado a direção em tudo, Senhor. Tu tens nos mostrado, Pai, que é necessário confiarmos em Ti, é necessário descansarmos em Ti, é necessário em Ti repousarmos, Senhor, confiante de que Tua palavra ela se cumpre, Tua promessa, confiante de que o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Obrigado, Senhor Deus, pelo segmento que tem tomado na terra, à frente, Senhor Deus, dessa pandemia, pela forma que o Senhor tem conduzido os governantes, pela forma que o Senhor tem conduzido os Teus servos, Senhor Deus, nos ensinando, Senhor Deus, a confiar, a crer que Tu estás à frente de tudo e tudo se cumpre segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Amém. Muito obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado e por se mostrar o Deus único, verdadeiro e fiel, Pai. Obrigado por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, como falamos, né, nós temos trazido as reflexões às quartas-feiras, né, trabalhamos alguns temas ligados à área da música, que é a nossa função principal ali na Igreja Batista Barra, né, que é o Ministério do Louvor, o Grupo de Louvor. Mas trouxemos também algumas outras mensagens. E hoje, a mensagem que nós trazemos tem por tema escolhas, né? Escolhas. E nós vamos entender que a escolha é uma coisa normal em nossa vida, né? Até porque o próprio Deus foi que deu livre-arbítrio ao homem. Então, o homem é um ser que vive de fazer escolhas. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Ser ou não ser, independência ou morte, açúcar ou adoçante, né? Olha só quantos questionamentos são colocados diante de nós e nos remetem sempre a escolhas. O que é que eu vou fazer? Isso ou aquilo? Que postura tomar, né? Optar por uma ou outra coisa podem determinar quem você é ou o que você pretende para o futuro. Se a pessoa decide pelo açúcar ao invés de adoçante, pode dizer que a pessoa tem uma certa predisposição a gostar do doce. Isso é perigoso. Então, não que o adoçante também seja muito bom. Nós mesmos não usamos adoçante em casa. Mas são escolhas que mostram até quem é a pessoa, né? As escolhas fazem parte da vida humana. Somos seres racionais e não vivemos instintivamente. Por isso que nos é comum tomar decisões. Sem dúvida, é importante saber o tipo de consequências que essas escolhas podem promover em nossas vidas, sejam elas consequências boas ou ruins. Existem escolhas que trazem um efeito breve, outras podem ser de efeito duradouro, e aí nós caminhamos até pela área da política, né? Nós não podemos nos esquecer que, embora toda essa pandemia, mas existe um cenário político para a nossa nação, né? Um cenário de eleição, né? E aí nós temos que pensar também nisso. Em quem votar? Que caminho seguir? Né? A proposta da reflexão aqui, de forma nenhuma, é política, mas devemos estar atentos para isso também, porque a engrenagem não para, né? Embora nós estejamos tão preocupados com a pandemia, com a cura, né? Com o nosso emprego, mas tudo isso gira em torno também de questões políticas, né? E nós temos que orar sempre a Deus pedindo que tome a direção disso aí também,
Mas ele vai nos dar o livre-arbítrio para quê? Para que no dia da eleição nós estejamos prontos a tomar a decisão certa. E essas decisões podem ter um efeito duradouro, de 4, 8, 12, até 16 anos, né? Quanto tempo o seu candidato ficar no poder. Imagine só, né? Em outros tempos, muitos aí fora iam querer chegar cedinho na zona eleitoral, né? Em tempos normais, pegar os botões e depois ir para a praia, não é? Como acontecia outrora, mas hoje em dia nós nem sabemos o que vai acontecer, né? Nem sabemos como se dará o processo eleitoral. Mas como igreja, como é que nós agimos diante dessa situação? Essa situação de escolhas. E aí nós trazemos 3 tópicos para vocês e relacionamos, inclusive, com a questão eleitoral, né? Olha só, o primeiro tópico é o seguinte: o seu título é pessoal e intransferível. Isso aí todo mundo sabe, né? Com certeza você sabe disso. Então, a escolha é sua. As escolhas que nós fazemos na vida são escolhas nossas. Não adianta passar a bola, como fez Adão, né? Adão recebeu a maçã e simplesmente depois ele disse: não, foi a mulher que me deu a maçã. Só que ele comeu a maçã, ele pecou contra Deus. Então, você tem que assumir as suas escolhas. Imagine que você tivesse pouco tempo, fração de segundos, para tomar uma decisão, como um goleiro para pegar um pênalti, que tivesse poucos minutos, como um médico para fazer uma cirurgia. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você escolhe fazer. Em Mateus 16, versículos 24 a 26, Jesus mostra a possibilidade que os discípulos têm de segui-lo ou não, mas enfatiza as consequências para aqueles que optarem por não fazê-lo. Vou fazer essa leitura aqui. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha só, ele coloca a condição, né? Se alguém quiser vir após mim, qual é a condição? Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha só, Jesus deixa bem claro que você tem a opção, mas que é preciso tomar a decisão certa de estar ao lado dele. Paulo também deixa claro isso em 2 Coríntios 5:10. Havemos de prestar contas pelas nossas decisões. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, isso tudo nos leva a pensar, a refletir que cada um é responsável por si, cada um é responsável por suas decisões. Mas, no segundo momento, nós vemos o seguinte: que existem pessoas que preferem deixar que as outras decidam por elas. Você conhece alguém assim? Eu espero que o irmão ou a irmã não sejam assim, né? Mas tem pessoas, muitas pessoas são assim. E geralmente isso acontece quando são decisões de grande repercussão, decisões que envolvem muitas pessoas. E aí vem aquela coisa assim do tipo: o que você quiser, para mim tá bom. O que for decidido, para mim tá bom. Olha só, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Em Mateus 27, versículos do 21 ao 25, eu vou pedir já para ler. Mateus 27, do 21 ao 25, Pilatos vai lançar para o povo, num rompante de democracia, né, a escolha entre qual dos transgressores da lei deveriam ser soltos. Havendo percebido, porém, que a escolha do povo não foi aquela com a qual ele esperava, ele se omite em invalidar aquele plebiscito. Ele tinha poder para isso. Embora o povo tenha decidido uma coisa, ele dizia assim: não, mas eu sou imperador, eu quero do meu jeito. Só que ele passou para o povo a decisão, o povo decidiu, contrariamente à ideia que ele tinha, e aí ele faz o quê? Simplesmente ele lava a mão no sinal de outorga da responsabilidade pelo sangue de um inocente. Leia já. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava,
Antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha só, interessante os irmãos perceberem esse episódio, e no final o povo ainda diz assim, que o sangue dele, ou seja, a atitude que eles tomaram, a culpa pela morte de Jesus Cristo recai sobre eles e sobre os filhos deles. Olha só que coisa, né? E aí a gente vai ver em outra passagem, exatamente a de Judas, né? Quando Judas se arrepende, ele tem remorso, né? Na verdade é um remorso, porque o arrependimento ele traz felicidade, ele traz um novo momento na vida do homem, né? Um momento de olhar para trás, de olhar para frente, não olhar para trás, mas olhar para frente e dizer assim, não vou errar mais. Já o remorso não, o remorso a pessoa fica remoendo, né? Como diz o próprio verbo, né? Remoendo aquilo que fez e acaba levando com uma situação de Judas, né? A um destino pior. E na situação de Judas, quando Judas volta para devolver as 30 moedas de prata que ele recebeu por Jesus Cristo, os doutores da lei, que fizeram toda aquela cilada, né, eles simplesmente dizem assim, não, esse dinheiro não pode ser colocado no gasofilácio, esse dinheiro não pode ser colocado no cofre, esse dinheiro tem preço de sangue. E aí eles fazem o quê? Eles pegam o dinheiro e compram um cemitério, não um cemitério para os judeus, um cemitério para os estrangeiros. Olha só, enquanto eles pensavam dessa forma, o povo, a multidão simplesmente dizia, não, que a culpa pelo sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, mas que ele seja crucificado. Olha só que coisa terrível, né? Essa foi a resposta da multidão. Fato é que muitas vezes essa atitude de omissão, como teve Pilatos, mascaram a covardia, e isso não pode ser tolerado. Em Lucas 12, de 1 a 3, Jesus deixa isso bem claro. E o que ratifica, concorda com o que está escrito pelo rei Salomão em Eclesiastes 12, 14. Vamos ler? Lucas 12, de 1 a 3, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos, Jesus começou a dizer a seus discípulos no meio de toda aquela multidão: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas não há nada encoberto que não seja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado, ou seja, nada será escondido. A omissão, você fazer a coisa escondido, achando que você tomar uma escolha escondido, tomar uma decisão escondido, sabendo que aquilo ali, achando que aquilo ali não vai ser revelado, é muito comprometedor, é muito complicado, porque a própria Bíblia, o próprio Jesus Cristo diz que não seria assim, que tudo que nós fazemos há de ser revelado. Olha só, está escrito em Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, em nossas decisões também, devemos ter cuidado para não ser omissos, para não se deixar levar pela multidão, para não dizer assim, não, eles concordaram e eu fui com eles, né? Mas, num terceiro tópico ainda, nós vamos pensar da seguinte forma, que nossas decisões são pessoais, ok? Vimos isso no início, né? As decisões são pessoais, não podemos ser omissos, mas mesmo essas decisões sendo pessoais, elas devem estar pautadas na vontade de Deus. E aí, eu convido os irmãos a abrir Mateus 7, do 13 a 14, quando Jesus fala sobre duas portas, dois caminhos, mas ele volta a aconselhar qual deles deve ser seguido. E volta também a trazer as consequências para quem escolheu outro caminho. Já você lê para nós? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida a poucos, e poucos há que a encontrem. Olha só, mais uma vez,
Jesus traz essa situação, a situação da decisão. Nada é imposto. Jesus veio trazer as boas novas, ele veio trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Mas não foi imposto. Nós aceitamos, né? Nós aceitamos se quisermos, né? E aí o Espírito Santo toca em nosso coração, e aquele que aceita certamente tem outra vida, né? Nós temos prova disso. Em nossa igreja nós temos prova disso. Em nossa vizinhança, quantos vizinhos nossos nós vemos transformados pelo Espírito de Deus, né? Então nós cremos nisso. E a transformação vem daí. De que você vai optar por seguir ou não. Se optar não seguir, Jesus fala aqui qual é a consequência, né? Certamente não será a vida eterna, será a morte eterna, mas nós buscamos a vida que Ele nos deu, né? Mas, seguindo em frente, nós vamos pensar da seguinte forma, que a melhor decisão que podemos tomar em nossas vidas, eu acho que todos os irmãos já sabem, né? E muitos até já tomaram essa decisão, né? Que é aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Ele é verdadeiro e absoluto. Por que Ele é absoluto? Porque tudo na vida, se o irmão for observar, tudo é relativo. Tudo é muito relativo. Você pode achar o azul a coisa mais linda, a cor mais linda do mundo. Mas vai ter gente que não vai achar, que vai ter divergência. Em tudo há uma divergência, em tudo há uma situação diferente. Por exemplo, a gente começou falando do açúcar, né? O açúcar, ele pode promover problemas, né? Problemas de saúde, mas por outro lado, o açúcar ele dá energia. A gente precisa do açúcar para ter energia para fazer as atividades do dia a dia. Olha só que coisa, então tudo é relativo. Pode ser bom para um e ruim para o outro, e vice-versa, mas Deus é absoluto. Jesus Cristo é absoluto. As opções que fazemos na vida são relativas, podem estar associadas com diversos fatores. Você pode começar um regime radical na semana que vem, mas se essa decisão não for relembrada todos os dias, né, você pode levar anos, meses e anos, tentando fazer esse regime de forma, né, vai aqui, vai ali, faz um pouquinho, mas pode acabar engordando de novo, né? Você decide votar num candidato X, olha só a gente falando da questão da eleição, voltando para a questão da eleição, né? Porque existe um dizer popular até, eu não diria nem evangélico, eu diria popular, que cristão vota em cristão. Mas aí quando você vai ver, olha só aquele político que dizia que era irmãozinho, olha só a postura que ele tem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nossas decisões, porque a partir do momento que você coloca sua fé em alguém, que você vota num candidato porque ele é cristão, porque ele carrega o nome de Jesus Cristo, às vezes até nem o nome de Jesus Cristo, carrega o nome de uma igreja, e muitas vezes você pode se frustrar depois. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossas decisões, porque o que nós decidimos pode afetar a nós individualmente, a nossa família e até, né, num campo bem maior, nossa igreja, nossa cidade. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que decidimos. Se Cristo realmente vive em nós, como pregamos e cantamos, então devemos estar plenamente submissos à sua vontade. E aí eu tenho 2 textos aqui, Gálatas 2:20, e peço a Jal que abra em Mateus 6, 9 e 10. Gálatas 2:20 diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, se vivemos a vida de Cristo, temos que ter o comprometimento de agir conforme a vontade dele. Buscar que as nossas atitudes, que as nossas escolhas estejam dentro da vontade dele. Dê o próximo texto já. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, mas onde é que está a escolha aí nesse texto? A escolha está aí, na vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Que não seja só uma oração, mas que seja realmente uma dedicação, que nós possamos estar entendendo que a vontade de Deus deve ser suprema, deve ser soberana em nossas vidas.
Nós temos o direito de escolha, temos o livre-arbítrio, mas a vontade de Deus deve ser soberana, porque se a vontade de Deus não for soberana, nós vamos acabar escolhendo o caminho errado. E não é isso que Ele quer, né? E então, entenderemos a magnitude e a excelência do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, conforme João 6, do 38 ao 40, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é essa, que nenhum daqueles que se me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou, sim, é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e será ressuscitado no último dia, diz o Senhor. Então, que tenhamos em mente isso, que graças a Deus temos avançado nos dias, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, mas que cada vez mais a nossa fé, a nossa postura, as nossas decisões estejam pautadas na vontade dEle. Até porque, como falamos no início, né, a Igreja de Cristo não parou em nenhum momento, nem com o lockdown, né, aquele primeiro momento em que as cidades ficaram desertas, mas a igreja continuou, porque a igreja somos nós, sou eu, é Jal, somos cada um de nós. Então nós não paramos de orar, nós não paramos de louvar ao Senhor, não paramos de ler a Bíblia, então a igreja continua. E que nesse retorno, né, esse retorno paulatino que deve acontecer daqui para frente, né, nós cremos no poder de Deus, cremos na vinda da vacina, cremos que o Senhor tem tomado controle de todas as coisas, mas que nós saibamos fazer nossas escolhas, que possamos ser prudentes, que possamos ter cautela em nossas atitudes e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e vamos orar, né? Agradecendo a Ele por mais esse momento. Pai eterno, te louvamos, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque temos o direito de escolha. Te agradecemos, Senhor, porque não somos como robôs, Senhor, mas Tu colocaste direito de escolha para que nós pudéssemos decidir. E nós apenas te pedimos, ó Pai, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Que Tu nos ensine, Senhor, a escolher bem, a escolher o caminho bom, a escolher aquilo que tens preparado para nós. Colocamos nossa vida em Tuas santas mãos, continuamos te pedindo pela Tua igreja, que Tu proteja os Teus servos, que Tu traga saúde, ó Pai, traga cura àqueles que forem afetados, ó Pai, por alguma doença, alguma dificuldade, que Tu proteja, Pai, os empregos, que Tu esteja abençoando a Tua igreja, Pai, em toda a face da terra. Nos abençoa, nos guarda, tanto restante semana, Senhor, em Tua paz. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Deus abençoe.